Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Até que enfim, né? Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo, um anjo do Senhor. E uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real, que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde havia muita gente, se havia reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender e reconheceu a voz de Pedro. Tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta, exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, viram e ficaram perplexos. Podem se assentar. Querido e querida, nós estamos falando num período da igreja em que a perseguição está ativa, a perseguição principalmente aos líderes da igreja. Herodes sabia que parando a liderança, ele pararia o povo. E é por isso que às vezes vem tanto ataque contra a sua vida. Porque às vezes você é um arrimo de família, você é alguém que está ali como líder físico e até espiritual. Herodes aqui tipifica o príncipe deste mundo, o inimigo de nossas almas. E ele vem para atacar. Diz a história que eles estão próximos à festa da Páscoa. Eles estão vivendo um período da festa dos pães sem fermento. E quando eles estão vivendo a festa do pão sem fermento, que precede 7 dias antes da Páscoa, onde todo judeu deveria tirar o fermento da sua casa, como que dizendo: no dia da Páscoa, a minha casa estará santificada ao Senhor. E até hoje os judeus fazem isso. Eles tiram 7 dias antes todo o fermento da sua casa e deixam a casa limpa para o dia da Páscoa. Herodes vai se levantar e vai colocar algo no seu coração em parar 2 líderes que estão em eminência: Tiago, irmão de João, e a Pedro. Diz a história que ele prende os 2 líderes
E nesse inteirinho a igreja se reúne na casa de João Marcos, o mesmo que escreveu a Bíblia de São Marcos, que foi o primeiro livro do novo evangelho, do evangelho. Há um culto de oração na casa dele, e diz o texto, como também a história, que mesmo orando, mesmo consagrando, mesmo se santificando, mesmo buscando ao Senhor, as coisas vão dar errado. Tiago vai morrer. A igreja vai tentar entender o que aconteceu. Por que será que João, ou melhor, que Tiago morreu? Eles vão se lembrar da profecia de Jesus, quando a mãe dele, chamada Salomé, vai chegar diante dele e vai dizer assim: deixa que meu filho se assente à sua esquerda e o outro à direita. E ele vai dizer: não cabe a mim dizer quem vai se assentar à minha esquerda ou à minha direita, ou à direita. Mas do cálice que eu estou tomando, eles vão tomar. Eles vão se lembrar da revelação, e então eles vão ficar tranquilos. E eles vão continuar em oração. Eu estava falando com um irmão hoje, e ele diz assim: 6 horas da manhã, um irmão nosso, profeta, estava orando no monte. E eu disse para ele, por que buscar tão cedo neste frio? Ele disse: se eu parar de orar, as coisas pioram. Se eu parar de orar, as coisas não acontecem. Se eu parar de orar, as portas não se abrem. Então deixa eu profetizar algo sobre a tua vida de olho aberto. É no teu clamor desta noite que as coisas vão mudar para a tua vida. É no clamor desta noite que Deus vai abrir as portas para você. É no clamor desta noite que Deus vai responder algumas coisas que estavam dando errado para você. É no clamor desta noite que Deus há de se revelar sobre a tua história. Pedro continua preso. Só que Herodes não pode prender, não pode matar a Pedro, por causa da festa dos pães sem fermento. Somente depois de 8 dias, poderia se matar a Pedro. Pedro está tranquilo. Pedro vai dormir. E eu tenho uma palavra de Deus para você: descansa o teu coração. Mas Salgado, está tudo errado. Existe uma igreja que ora. E se existe uma igreja que ora, existe um Deus que muda a sentença. Oh glória! Pastor, mas deram prazo para mim. Fique em paz. Existe um Deus que trabalha ao teu respeito e não vai te desamparar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Tiago foi morto, Pedro está dormindo, porque ele aprendeu a confiar em Deus contra a circunstância. Porque ele sabia que havia uma igreja orando por ele. E acima de tudo, que ele iria viver tudo que Deus queria para ele. Tinha um hino que dizia assim:
nada além de tudo que Deus planejou vai acontecer com você. Eu não me lembro bem desse hino. Tudo que Deus planejou vai acontecer com você. Eu quero que levante a mão só quem tem promessa. Oh. Fica com essa mão levantada, porque Deus vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. O Deus a quem eu sirvo, Ele ainda muda a sentença para poder nos abençoar. Aproveita que a mão está lá em cima e dá um glória para Ele. Pedro aprendeu a descansar. A igreja está orando. Enquanto a igreja ora, algo acontece. Lembra que eu disse que Herodes simboliza o príncipe desse mundo? Ou principado, ou potestade, ou governo, ou domínio, ou hoste maligna da maldade. Lembra que eu disse isso? Então Herodes sentenciou e diz que ele iria morrer. Ele estava no prazo de Herodes, mas Deus chegou primeiro. O diabo usa pessoas para tentar te entristecer. O diabo usa situações para tentar te entristecer. O diabo usa circunstâncias para tentar te entristecer. Aqui no caso está usando Herodes. Mas a igreja que ora e tira a sua mão, vai viver o que ninguém vive. Te prepara para viver coisas sobrenaturais. Teu telefone vai tocar, a porta vai abrir, alguém vai se lembrar de você. Eu não sei o que você precisa. Aqui no caso, Pedro está preso em uma luz, e de repente o anjo do Senhor entrou dentro da cadeia, e uma luz brilhou. E uma luz brilhou aonde havia trevas. Oh, glória. Ele tocou do lado de Pedro e disse: acorda! Depressa e levante-se. Diga: as algemas vão cair das minhas mãos hoje, vão cair dos meus pés hoje. Alguém pensou que a tua vida ia ficar na escuridão, alguém pensou que a tua vida ia ficar debaixo de crise. Deus me levantou para lhe dizer algo muito simples nesta noite: fique em paz, que aonde a tua mão não chegou, a mão de Deus vai chegar. As coisas vão acontecer, o nome dele será glorificado. Eu sou a favor de uma igreja que vive o sobrenatural.
Eu me lembro um dia que fui jogar bola. Eu, Walter, filho dele e mais uns irmãos. Isso há 15 anos atrás, 17 anos. Walter tinha um problema no coração. Tinha um marca-passo. Estava vencido há 8 anos. 8 anos vencido. E eu me lembro como hoje o filho dele jogou a bola, bateu em cima do marca-passo. Eu vi esqueci o nome dele. Walt. Eu vi o Walt cair. E quando eu vi o Walt cair, o gelo começou a tomar conta do corpo dele na hora. Deus falou no meu coração: Walter está morrendo. Eu comecei a gritar: Deus, tira o Walter daí. Deus, ressuscita o Walter, Deus. O Walter mole. O corpo dele começou a cair a temperatura. 1 minuto se passou. E eu gritando no meio do campo, o filho dele chorando, o desespero no meio dos irmãos, porque sabia que o Walter estava à beira da morte, ou havia morrido. Foi quando Deus falou para mim: você vai fazer algo diferente. Sopra sobre ele, e eu vou trazer vida para o Walter. Oh glória. Vira para o teu irmão e diga: não aceite esta vida abaixo do nível espiritual que Deus tem para você. Não aceite viver na mediocridade da humanidade. Você vai viver acima da espiritualidade. Aonde a tua mão não alcançar, a mão de Deus vai alcançar. Eu me lembro que o Walter balançou a cabeça, levantou a cabeça. Levaram para o Incor na hora. Walter pelo marca-passo, morto 1 minuto e meio. Mas ainda existe um Deus que envia o seu anjo, que faz a luz brilhar, as cadeias cair, faz Pedro sair da prisão. Eu estou profetizando sobre a vida de alguém nesta noite. Te prepara. Deus vai fazer algo novo sobre a tua história. Aquilo que para você era perdido, Deus transformará a maldição em bênção. Oh, oh, oh. Oh, é isso que o diabo não entende. Está na prova, mas está adorando. Está sofrendo, mas está adorando. Está em crise, mas está adorando. Está perdendo, mas está adorando. Porque sabe que existe um Deus que é poderoso para transformar a sentença da tua história. Rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer.
Sabe por que Deus deixou de operar? Porque paramos de ter atitude de fé. Eu quero profetizar que você vai se levantar. Eu quero profetizar que Deus vai se mostrar fiel através de você. Se prepara para ter a tua experiência. Quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele vai contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém vai fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo. De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender O que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Escute. O anjo segura na mão dele. O que tem de gente aqui que não vê mais nada, não sente mais nada. Deixamos daquela geração que um levantava aqui em língua estranha, outro levantava lá no canto interpretando a língua estranha. Estamos perdendo a nossa espiritualidade, estamos perdendo a nossa comunhão. Mas deixa eu ser profeta de Deus para você nesta noite. Deus trará um tempo de novidade de vida para você. Você acredita que Deus pode usar a sua própria boca para falar com você? Então você vai ser o profeta de Deus na sua vida. Você vai ser a boca de Deus para você. Deus se mostrará fiel através de você a você mesmo. Hoje eu levantei angustiado, atribulado, triste, falando: Deus, olha a luta, olha o processo, olha tudo que temos que honrar, tudo que temos que pagar, é tanta situação. Deus falou para mim: é você ou eu que vai resolver. Deus não usou profeta. Te prepara, meu filho, o mundo espiritual está se abrindo ao teu favor nesta noite. Elevar a céu e delevar a uenza brava súria. Delevar a suri bicomandar a ceia. Delevar a cia tarabacomandar a uenza brava sé. Delevar a candara mandúria. A igreja está orando e Pedro está andando no sobrenatural, porque aprendeu a descansar no Senhor. Ele estava dormindo. Quando tudo aconteceu, ele estava dormindo. Aprenda a descansar em Deus. Pedro vai sair, as portas começam a se abrir. Pedro não entende, pensa que é um sonho. Pedro não entende, pensa que é um sonho. Mas quando ele anda na rua, o anjo lhe deixa, ele entende que não é uma visão, um sonho. Era realidade.
E por ser uma realidade, Pedro sabe de onde saiu o milagre dele. E Pedro vai se voltar ao lugar de onde o milagre dele aconteceu. Ah, isso é muito forte. Ele sabia que na casa de Maria havia muita gente, não era pouca, orando ao Senhor. Diz a história que quando ele vai na casa de Maria, ele bate na porta. Eles vão mandar uma menina, o nome dela é Rode. Pedro vai dizer assim: Rode, sou eu, Pedro. Ela vai se alegrar em Deus, e ela vai dizer: Deus libertou Pedro da prisão. Mas quando ela chega para contar para a igreja que ora, sabe o que acontece? A igreja não crê na sua oração. Às vezes é assim, a gente ora e não crê naquilo que está orando. A gente pede, mas não crê naquilo que está pedindo. A gente coloca diante de Deus, mas não acredita que Deus pode fazer. Ela vai colocar diante de Deus e vai dizer: Pedro. Eles vão dizer: não, é um anjo. Vira para alguém que está do teu lado e diga: às vezes estamos maduros demais. Oramos, viemos para a igreja, mas não estamos acreditando no Deus da igreja, que é maior do que qualquer adversidade para nos dar vitória. E eu estou profetizando de olho aberto sobre a tua vida hoje. Vai ter resposta de Deus para você. Eu vou profetizar de olho aberto para alguém que precisa. Te prepara. Você não vai precisar correr atrás. Alguém vai te procurar. As coisas vão mudar. A porta vai se abrir. A libertação vai chegar. O socorro vai vir. Nosso problema é que não estamos crendo. Mas ainda tem gente que se torna menino espiritual. E aí você não entende porque ele sapateia. Você não entende porque ele roda. É porque só ele, Deus sabe de onde Deus arrancou ele. Só ele, Deus sabe o que Deus fez para ele poder estar na presença dele. Alguém falou assim: Salgado, existem situações que eu não entendo se é demônio ou se não é demônio. E eu disse: eu tenho medo de tocar nisso. Acho que foi nós conversando, né? Eu falei: eu tenho medo de tocar nisso. Por quê? Porque eu posso atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Porque eu não sei daquilo ou da onde Deus tirou aquela pessoa. Aquela menina, ela está acreditando que era Pedro. E ela vai dizer: fiquem tranquilos, porque se vocês não crerem, eu vou abrir a porta nessa noite. Eu vou abrir a porta nesta noite. E aquilo que não parecia acontecer, vai acontecer. Me prova isso na Bíblia. Eles ficaram perplexos quando a porta se abriu. Mas pensa no anjo bonito. É um anjo que parece você. É. Mas o anjo passa chapinha, passa. Ele penteia cabelo, penteia.
Porque elas disseram assim: é o anjo de Pedro. Tem um anjo que é a tua cara. Pastor, me prova na Bíblia. Eles vão dizer: o anjo de Pedro está na porta. Olha para mim. Precisamos voltar a abrir a porta para algumas áreas espirituais da nossa vida. Precisamos tirar a malícia do nosso coração e voltar ao primeiro amor. Porque Deus não quer te ver vivendo abaixo do nível daquilo que você tem buscado. Eu vou falar de novo para alguém entender. Deus não quer te ver vivendo abaixo do nível da tua busca. Oh, glória seja dada a Deus. Você está proibido de sair daqui dizendo que Deus não é com você. Você está proibido de sair daqui dizendo: foi mais um culto. Você está proibido de sair daqui dizendo: eu vim a mais uma reunião. Não, você veio ao culto ao Senhor. Você veio render orações ao Senhor. O próprio Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração. E se a tua oração tem sido colocada diante dele através de louvor, de adoração, te prepara, vai ter resposta para você. Vira para o teu irmão e diga: sobe o nível. Sobe o nível. Sobe o nível, Dani. Sobe o nível, Dani. Sobe o nível, bonito. Entrega tudo para Deus hoje. Coloca tudo na mão dele hoje. Apresente tudo que você precisa hoje. E eu quero profetizar. Te prepara. Você não vai viver nada além e nada aquém do nível da tua busca. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Ore, ore, apresente o teu lar, apresente a tua casa, apresente os teus filhos, apresente teu casamento. Pastor, eu não tenho palavras, então gema. Vai no teu gemido, Deus entende ele. Vai nesse clamor sem palavras, ele ouve a tua alma, ele ouve você. Tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chamamento, só Senhor eu me sinto só. Aquieta minha alma. Eu me lembro. Faz meu coração ouvir
Que um dia, novo convertido, andando de trem, mas ligado em Deus. 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 Eu desci do trem, era um menino jovem, fui passar a cancela travou. Minha mente tinha dado um branco, e quando eu vi um trem passando, e Deus falou para mim: eu enviei um anjo. Só que a gente é menino, ou a gente é maduro às vezes, e não crê naquilo que Deus faz. E eu me lembro que no outro dia eu disse: o trem vai passar e vai acontecer de novo, eu vou pôr a mão na cancela. Quando eu cheguei na cancela, ouvi o trem vindo, dei um toque, a cancela. Vira para o teu irmão e diga: você está proibido de sair daqui abaixo do nível da tua busca. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Você vai ter experiências que você nunca teve. Deus te levará a lugares que você nunca sonhou estar. Deus fará de você a diferença para a glória, louvor e adoração do nome dEle. Se coloque de pé. Às vezes, a decepção faz a gente parar. Sim ou não? Situações fazem a gente ficar abaixo do nível da nossa busca. E Deus não quer que você fique abaixo do nível. Deus quer te ver acima do nível da busca. Por isso Deus se manifestará onde a tua mão não chega. E quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, e nesta noite precisa voltar ao Senhor. E você sabe que precisa voltar depressa, porque você está até cansado de viver como você está vivendo. E Deus quer te elevar à posição de filho. Deus quer restaurar você ao primeiro amor. Deus quer mostrar a você que Ele te ama demais. Cadê a primeira pessoa que precisa voltar para Jesus urgente? Aplauda Jesus. Cadê a segunda pessoa que precisa voltar para Jesus, mas precisa urgente? Aplauda Jesus. Cadê a terceira pessoa que precisa voltar para Jesus urgente? Cadê você? Saia do teu lugar. Está cansado, está cansada. Aplauda Jesus pela vida da minha irmã. Está sofrendo, está abatido, está aqui, meu irmão. Deus quer que vivamos ao nível daquilo que Ele tem para nós. Deus quer nos elevar à posição de filhos. Quem sabe você está aqui e ainda não aceitou Jesus, e precisa tomar uma decisão hoje. Cadê você? Salgado, eu estou aqui. Hoje eu vou voltar para Jesus. Hoje eu quero voltar para Jesus. Hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Cadê você? Tudo que Deus quer é uma atitude tua. Aplauda Jesus pela vida da minha irmã. Quem está feliz pelo culto, diga amém.